Tem algumas pessoas que optam por fazer o abdominal girando o tronco. Você com certeza já viu na sua academia ou você até já pode ter feito esse exercício. Mas nós temos que fazer alguns comentários sobre ele. Mas antes, eu convoco você a clicar no gostei e se inscrever aqui no canal, isso ajuda bastante. Top 6 exercícios que fisiculturista não faz no seu treino. Vamos ver se algum desses você faz. A começar pelo giro de tronco, então, que é o nosso número 6. Muitos alunos meus me confrontam com essa pergunta. Leandrão, por que você não passa o giro de tronco pra gente? Tem algum problema? Vamos explicar, pessoal. Então esse giro de tronco, ele vai trabalhar o abdômen por completo. Supra, infra e oblíquos. Até aí, tudo excelente. Embora a nossa anatomia permita fazer o giro, né? Qualquer um consegue fazer sem nenhum tipo de dano, pelo menos de forma assim, brevemente analisada, esse movimento aqui, quando você coloca carga e faz ele de forma repetitiva, ele pode gerar uma carga de cisalhamento sobre o disco intervertebral. E isso pode levar a romper as suas fibras externas. E aí, rompendo essas fibras externas, a gente se torna mais suscetível a ter uma hérnia de disco. Leandro, eu faço esse exercício, nunca tive problema nenhum. Pessoal, isso vai depender do quanto você faz ele. Porque, como eu disse, a nossa anatomia permite perfeitamente fazer esse giro de troncos. Agora, se a gente fazer toda vez, sempre, muitas repetições, com carga, vocês vão poder criar, né, essa fenda e isso gerar uma hérnia de disco. Então o fisiculturista não faz isso porque não faz sentido nenhum ele fazer. Ah, por que, Leandrão? Porque é o seguinte, ele pode trabalhar oblíquos, supra e infra com muitos outros exercícios sem risco nenhum. Então, para que ele vai se ofertar a risco e fazer um exercício desse, sendo que com outros, risco nenhum, tranquilo, só vai lá e faz. Então é por isso que o fisiculturista não faz esse exercício e eu também não recomendo esse exercício. Eu não passo para os meus alunos. O número 5 é o tríceps mergulho. Leandrão, tem a execução correta do tríceps mergulho aqui no seu canal? Tem. Então, sempre que tiver uma dúvida, lembra de procurar Leandro Twin, mais tema. Tem a execução correta aqui de basicamente todos os exercícios. Quase 150 exercícios. E o tríceps mergulho, por que os fisiculturistas não fazem? O que acontece, pessoal, é que na verdade o fisiculturista ele faz. Só que ele toma alguns cuidados. Que cuidados são esses? Quando você vai fazer o tríceps mergulho, você vai ver que o seu ombro rotaciona para trás bastante. E isso, se ficar muito no limite, pode causar lesão de ombro. Então não tem nada de errado com o cotovelo, com o tríceps, com o resto do corpo. O problema é o ombro que trabalha nessa rotação muito para trás. O que vai acontecer é que esse exercício pode ser facilmente corrigido colocando o seu corpo, na verdade, entre duas plataformas e fazendo esse mergulho, que nada mais vai ser agora do que uma paralelas com um alívio de carga, porque seus pés irão estar apoiados, sem nenhum tipo de risco, tranquilo, porque o problema é essa rotação para trás. Então esse exercício lá, os fisiculturistas evitam, primeiro porque fazem paralelas já, e as paralelas já estão muito fáceis de fazer, porque eles têm muita força, apesar de pesar bastante. Isso é um exercício mais, vamos colocar assim, um degrau abaixo das paralelas. Não quer dizer que hipertrofia menos, tá? É que normalmente quem vai fazer isso tem dificuldade para fazer paralelas, não iria diretamente para as paralelas. O nosso número 4 é a puxada vertical com pegada posterior, um puxador nuca, né, muito popularmente conhecido. Esse puxador nuca, pessoal, é a mesma coisa, só que agora é para o outro lado. Então, antes era para trás, agora é para cima. Trabalha numa rotação muito grande e você fazendo força. Leandro, eu já vi alguns fisiculturistas que fazem isso, pessoal. Que é o seguinte, a lista são 6 exercícios que os fisiculturistas não costumam fazer, mas não quer dizer que nenhum faça nunca, que não tenha um vídeo. E na verdade o que mais importa pra gente é você sair daqui com um aprendizado. E qual que é o aprendizado desse exercício? Esse exercício é o seguinte, quem tem uma boa flexibilidade articular, consegue fazer ele sem nenhum tipo de risco. Porque esse movimento está no limite anatômico, mas é um limite anatômico geral. O limite anatômico pode ser outro, pode ser mais para o seu indivíduo. Então o indivíduo que tem muita flexibilidade, naturalmente ou conseguida através de treinamento, consegue fazer esse exercício sem nenhum tipo de risco. Agora, quem tem dúvida ou quem tem essa baixa flexibilidade, não faz pela frente. O nosso número 3 é a mesma situação, só que para os deltoides. Qual exercício que é esse? O desenvolvimento posterior. É a mesma sistemática, a mesma linha de raciocínio. Então,
Quem que vai fazer o desenvolvimento posterior? Vai ser justamente alguém que tem uma dificuldade em deltoide lateral mais específica. Tem uma boa flexibilidade do ombro. Então, se a pessoa tem uma boa flexibilidade, ela pode fazer aqui sem problemas, perfeito? Porque pega mais do lateral do que o anterior, é verdade. Só que se você quiser ficar no meio termo, você pode fazer o desenvolvimento com halteres. Então, o desenvolvimento com halteres, você vai ficar entre o anterior e o posterior, vai trabalhar legal a parte lateral, trabalha, né, o deltoide completo esse exercício, e você não corre nenhum tipo de risco, porque o movimento está mais livre. Agora, no caso do posterior, precisa ver se há essa necessidade e se há essa capacidade de você conseguir fazer isso. Seja uma flexibilidade natural, seja uma flexibilidade adquirida com treinamento. Leandro Twin, qual trabalho de alongamento você gosta muito que a gente coloque? Eu sempre uso com os meus alunos o FST7. Então, o FST7 é uma técnica do Randy Rumbold, que ele usou com Jay Cutler, Phil Heath, enfim, treinador deles, né, o Randy. E é uma técnica que concilia hipertrofia com flexibilidade. Uma técnica fantástica, eu já falei dela algumas vezes aqui no canal, tem aqui ensinando, tudo maravilhosamente bem explicado. E uma técnica dessa, junto com o treino de deltoides, pode ajudar a você melhorar essa flexibilidade. O número 2 é o encolhimento. Ah, não, Leandro, encolhimento eu gosto de fazer com giro. Ah, tá. Por quê, pessoal? Quando a gente vai pegar uma escápula, ela vai deslizar para cima e para baixo. Deslizar para cima e para baixo, tá, uma elevação e uma depressão escapular. É isso que vai acontecer para você trabalhar o pico do trapézio, a parte superior do trapézio. Se você faz o giro, na verdade, as escápulas vão fazer um movimento, claro, mas não vai ajudar no trapézio. E isso aumenta bastante o risco de lesão. Ah, Leandro, mas eu vou fazer mesmo assim. Olha, o que acontece é o seguinte, quando você faz esse giro, você fica muito tempo num processo isométrico. Você pode não perceber, mas você está lá em cima, ó, você está num processo isométrico aqui. E esse processo isométrico não gera hipertrofia. Por quê? Porque quando você está em isometria, quer dizer que as forças concêntricas estão equivalentes nas forças excêntricas. Então está 100% daqui, 100 daqui. Então você fica parado. Se a excêntrica começar a ganhar, se a concêntrica começar a ganhar, nós temos movimento. Então a isometria, o que caracteriza a isometria? Mesma quantidade de força concêntrica contra a força excêntrica, totalmente equivalente. E isso não gera hipertrofia, porque na fase excêntrica e concêntrica é onde você recruta as fibras para hipertrofia. Quem é que usa então isometria? A pessoa que usa isometria normalmente é um indivíduo, tá? Vou falar agora aqui de uma das vertentes, podem ser outras, que tem uma condição motora não boa. Então eu vou pegar alguém que tem uma condromalácia patelar. Nessa condromalácia patelar, um problema no joelho, eu não vou conseguir fazer o movimento porque me dói. Só que para eu melhorar essa articulação, eu preciso melhorar o meu músculo. Como é que eu vou melhorar meu músculo se eu não consigo mover? Então você vai fazer uma isometria e o músculo fica mais forte, a articulação sofre menos e com o tempo você vai conseguindo colocar movimento. Claro, você vai trabalhar em pelo menos 3 angulações diferentes, normalmente, tá? Se for possível. Então eu vou trabalhar aqui com 15 graus, que trabalha 15 para baixo, 15 para cima, eu vou trabalhar no meio para trabalhar 15, 15, e depois lá em cima para trabalhar 15, 15, eu trabalhei os 90 graus de forma completa em isometria. Isso não vai me gerar hipertrofia, não numa quantidade significativa. Então você fazer isso no encolhimento com giro, você vai acabar pegando menos carga, porque você tem que ficar num processo isométrico que não tem uma hipertrofia, que não vai te ajudar na hipertrofia. Então você não faz esse tipo de exercício e fisiculturista não faz encolhimento com giro. E o nosso número 1 é o pullover. Então, novamente, você vê alguns fisiculturistas fazendo, claro, mas muitos evitam fazer o pullover, porque quando você joga o halter lá para trás, de novo você trabalha com uma rotação muito grande do deltoide. Se isso não fosse tudo, o pullover é um exercício que pega muito do peitoral e muito da dorsal. Então tem muito fisiculturista que treina peito num dia e costas no outro. Se ele joga o pullover aqui, isso pode cansar ele de uma forma que ele não queira, ou vice-versa também. Então pode ser um exercício que para ele não encaixa no treinamento. Ele pode recrutar o peitoral de outra maneira, pode recrutar a dorsal de outra maneira, esse exercício não faz falta. Com um risco no ombro, com uma divisão muito parecida, né? Trabalha bem o peitoral e bem a dorsal. Não é assim, não, o peitoral trabalha muito e a dorsal só um pouquinho. Não, os dois trabalham bastante. Então acaba que às vezes fica inviável ter esse exercício no treinamento.
O que eu posso só citar aqui para vocês que é importante é que o pullover ele trabalha muito bem o peitoral e muito bem a dorsal, mas ele trabalha mais o peitoral do que a dorsal. Então o pullover você coloca com peitoral. Quando você quer trabalhar mais a dorsal, você vai colocar o pull down, tá? Porque com barra você vai conseguir recrutar mais da dorsal e menos do peitoral, mas você também trabalha o peitoral. De qualquer forma, se você vai colocar um exercício desse, normalmente você coloca no final do treinamento. Por quê? Porque aí eu canso o meu peitoral durante todo o meu treino e faço o pullover com uma carga menor, só com o peitoral muito cansado, então ele vai falhar primeiro, antes da dorsal. Então vocês começam a entender que a escolha, a ordem dos exercícios, também pergunta frequente dos meus alunos. Então, eu posso trocar a ordem do exercício quando o aparelho está cheio? Então, não, porque a ordem ela é estratégica, ela envolve alguns mecanismos como esse que eu acabei de citar. Então pode ter uma técnica de pré-exaustão, eu posso querer focar primeiro um músculo mais fraco ou uma região mais fraca, vou começar pelo superior de peito, porque é a necessidade do meu aluno, ou a minha necessidade, enfim. Então vocês começam a entender que a ordem é importante. E o pullover ele pode ser colocado no treino, mas dentro de um contexto muito interessante de condição motora, de necessidade, de escolha dos exercícios e entre outros. Agora, tem um vídeo aqui no canal, pessoal, que eu vou deixar vocês, que são alguns erros que eu canso de falar para os meus alunos. E olha, isso é direto. E quando eu falo canso, tá? Isso é título de vídeo. Claro que eu não canso. Eu sempre vou estar ali querendo explicar para vocês. Tanto é que fiz um vídeo para isso. Mas eu quis compartilhar com você que está aí assistindo. Então dá uma olhadinha nesse vídeo aqui.